Nesse vídeo eu vou contar um pouco mais como que eu comecei a investir, com qual valor, como que foi a minha experiência e no decorrer dessa jornada o que eu aprendi e o que eu vejo que mais afeta as pessoas e atrapalham elas a juntar dinheiro, a ter constância e não tá relacionado a você gastar muito. É algo muito mais profundo e que você vai entender que agora vai te ajudar demais, principalmente se você tá nesse começo dessa jornada tentando juntar dinheiro, mas parece que não destrava, não vai pra frente. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Natália, sou especialista de investimentos, trabalho com planejamento financeiro. E sim, bem antes de entrar nessa área, eu já investia. Então eu comecei a investir com 18, 19 anos. Quando eu entrei no meu primeiro emprego, era um estágio, eu estava fazendo faculdade. Por sinal, o pior trabalho da vida. Péssimo. O local era bem ruim, um clima péssimo, pagava atrasado, mas os meus colegas de trabalho eram ótimos. Então, assim, foi uma experiência traumática? Claro que não, gente. Eu tava atrás de dinheiro e experiência, consegui. E aqui nesse vídeo eu vou trazer o meu contexto, a minha realidade, e você tem que adaptar para a sua. Mas você não vai fazer isso sozinho, eu vou te ajudar para você conseguir fazer isso, porque não é só a gente copiar o que as pessoas fazem. Cada um tem uma realidade, cada um vive uma vida totalmente diferente da nossa. Então eu já vim de uma família que sempre foi muito econômica, que nunca gastou, nunca esbanjou muito, até pela falta de dinheiro, mas os meus pais sempre foram muito econômicos, sempre pensaram muito antes de gastar, e eu tinha essa possibilidade super tranquila na minha vida. Então eu já vim de uma família com uma visão muito poupadora, que sempre foi muito econômica, e isso já facilita muito, a gente já encurta muito mais o caminho. Então tenha sempre essa visão de que as suas atitudes, as suas ações, elas não afetam somente a você, mas as pessoas que estão à sua volta. Isso é muito importante quando a gente fala de contexto social, da educação que a gente teve, das crenças que a gente passa a ter, porque é aí que entra as variáveis. Cada um tem uma dificuldade. Poxa, fulano junta dinheiro tão fácil e eu tenho tanta dificuldade, a gente ganha o mesmo tanto, parece que a gente tem uma realidade muito parecida, só que a gente olha só o superficial, só o presente. A gente não olha o passado e isso afeta muito, gente. Mas a gente vai entrar nesse ponto direitinho, vocês vão entender com tranquilidade para você conseguir fazer uma autoanálise e chegar realmente no ponto da dor e não só ficar na parte superficial que não corrige muita coisa. Às vezes você acha que o problema é que você está comprando muito. Vamos entender mais a fundo que não é só isso. Mas enfim, eu comecei a investir mais da metade do que eu ganhava. Eu lembro que meu cartão de crédito não passava ali de R$200, era, né, gente, não tinha gasto com mais nada, minhas contas fixas eram extremamente baixas. Na época eu andava de ônibus, mas tinha o passe livre, eu acho que até hoje em Goiânia deve ter, não acompanho mais. Então assim, era muito bom. E dentro da faculdade mesmo tinha lanchonete, então eu sempre economizava, gente. Comprar lanche, eu lembro até hoje, o salgado era R$4. Falei, gente, isso daqui, quando eu comprava era luxo, hoje eu posso me mimar. Então eu sempre fui assim, muito econômica. Não veja eu como, nossa, olha que gênia. Eu deveria ter sido assim, eu deveria ter feito isso antes. Gente, todo mundo, inclusive eu, às vezes penso, poxa, eu deveria ter começado antes. Nossa, eu deveria ter investido nesse investimento muito antes. A gente tem que parar de ficar sofrendo pelo que a gente já não fez. Não fez é isso, aprende e faz a partir de agora. Então, não se espelhe nas pessoas. O que eu tô contando aqui pra você é pra contextualizar o que a gente vai falar aqui mais pra frente e pra mostrar como que eu comecei, que foi de uma forma extremamente simples. Eu não investia em nenhum investimento, assim, nossa, a Natália já começou muito. Gente, eu fazia administração. Tive zero contato com investimentos na minha vida toda. Não tenho uma pessoa à minha volta. Hoje, sim, né, que a gente já expande um pouco mais a nossa rede de contatos e tudo mais. Mas antigamente eu não tinha ninguém que fazia investimentos, nada, é poupança. Eu já fui da era digital, então quando eu comecei a investir foi na caixinha do Nubank, que rendia ali até hoje, né, rende 100% ali do CDI, anormal mesmo. E foi assim, eu só juntava dinheiro. Poxa, Natália, mas lá é investimento. Sim, mas o que eu quero deixar claro é que eu não comecei ali, nossa, eu já sabia de tudo. Eu fui entender essa relação de investimentos como algo bom e que era acessível quando eu fiz a disciplina de matemática financeira na faculdade. E aí que eu fui entender a diferença entre juros simples e juros compostos. E eu falei, poxa, juros compostos é uma maravilha, né? E aí sempre a gente via na relação, e o professor sempre dava esse exemplo da relação do crédito, ou seja, empréstimo, financiamento. Eu sei que a partir daí as coisas começaram a fazer sentido, porque eu vi ali na teoria e quando a gente fazia a prática de alguns exemplos de empréstimos, financiamentos, o tanto
que rendia. E quando eu descobri, claro, que a gente não consegue ter uma rentabilidade igual a que o banco cobra da gente, mas a gente conseguia já ter uma rentabilidade muito boa, falei, o quê? Oi, é possível eu ter dinheiros? Juros? Foi aí que eu me interessei. Juntava, sei lá, R$ 400. Então isso era ótimo. Nesse período, eu lembro que eu já tinha um dinheiro ali, eu acho que era na casa de uns 2.000, 2.500, não me lembro, mas era algo assim. E aí eu já comecei com o quê? Gente, por favor, não me copiem, até porque eu não me arrependo do que eu fiz, mas eu não indico porque eu acho que, pelo que eu vejo, o meu público aqui não são adolescentes. Se você é, tudo bem, mas vamos colocar a sua realidade. O que eu comecei a investir? Ações. Natália, tá certa? Tá certa. Por quê? Gente, eu tinha zero responsabilidade. Meu custo fixo era água. Água. Natália, que mais nada? Nada, não tinha nada. Então, meu primeiro investimento, depois da caixinha do Nubank, eu já quis experimentar ali um pouco mais da renda fixa mesmo, quando a gente vai pra corretora. E a primeira corretora que eu abri conta foi na Modal Mais, então eu vi ali coisas de renda fixa, investi no Tesouro Direto. Então eu já tava ali já com experiência de renda fixa, mas eu tava querendo muito partir para renda variável. Ter essa experiência de ações e falar, ai, gente, eu invisto, eu sou grandona, sabe? Enfim. Então, assim, não me arrependo, não indico que as pessoas façam isso, justamente porque ali era uma realidade muito confortável, que não é da maioria das pessoas na fase adulta, né? Então, o que eu quero mostrar aqui pra vocês não é que vocês ficam com a sensação de arrependimento, de que vocês já deveriam ter começado muito antes. Eu sei que essa sensação e sentimento vem, mas eu fico guardando esse sentimento. Gente, você tá aqui hoje, isso já é uma dádiva, já é maravilhoso, você tem energia, você tem foco pra começar a fazer alguma coisa. E é isso que você vai fazer. Então o que eu quis mostrar com a minha história é que independente de você vir de uma família rica, você não precisa começar com muito dinheiro, você não precisa, gente, nada, nada. É claro que é um contexto totalmente diferente, eu comecei muito confortável. Então, independente do dinheiro, o que fica é a educação que você recebe. E eu não tive uma educação financeira. Eu tive o básico. Natália, economize e junta o dinheiro. Agora a gente olha para o presente, para a gente já passar um pouquinho para o futuro. Como que cada um reage aqui, você não deve interpretar como, meu Deus, existem pessoas inteligentes, existem pessoas burras. Cada um tem uma interpretação devido à realidade que tem, à história que teve, à criação, às crenças que cada um possui. Gente, somos seres únicos. E cada um tem, um pensamento ali um pouquinho diferente, interpreta de formas diferentes. Então você, agora, com o que eu vou te falar, você vai se analisar e pensar. Quando eu vejo muitas pessoas que gostam de gastar dinheiro, demais, assim, geralmente teve uma falta. Então, quando você vai olhar no passado da vida dessa pessoa, ela veio de uma família que faltava comida, que tudo era muito contado. Então, hoje ela se transforma em uma pessoa que fala, na minha casa não vai faltar nada, porque eu não quero passar por isso de novo, eu quero fartura. E são pessoas que gastam muito dinheiro com comida. Vamos colocar o mesmo caso, e aí outra pessoa fala, nossa, eu não quero que isso aconteça na minha vida, eu preciso ter dinheiro. Então é uma pessoa que já começa a juntar muito dinheiro para não ficar pobre de novo. Então cada um vive essa situação que a gente pode nomeá-la como trauma, que é algo que a gente não quer viver novamente, e reage de uma forma diferente. E aí que vem um questionamento que muitas pessoas trazem, poxa, por que fulano, que veio da mesma realidade que eu, consegue tanto juntar dinheiro e eu não? Porque cada um interpreta de uma forma diferente. E aí que vale agora você parar e analisar. Será que hoje as minhas atitudes é devido a um trauma que eu passei, as crenças que eu tenho relacionadas ao dinheiro, a criação que eu tive, a realidade que eu vivi, eu tô carregando esse medo, só que eu tô tentando me blindar em relação a esse trauma, a esse medo, de uma forma não tão boa quando a gente fala em questão financeira, né? Será que eu não deveria olhar para um outro contexto? Se eu tenho medo de passar fome, se eu tenho medo de não ter uma casa, se eu tenho medo de não ter roupa, será que ao invés de eu focar exatamente naquele objeto, naquele ponto da situação, eu não deveria olhar para uma forma muito mais macro e pensar que se eu tenho dinheiro, isso não me falta? E todas as outras coisas que eu nem tô pensando agora também não vão me faltar. Então chegamos no final de mais um vídeo. O que eu quero que você absorva você pode começar, gente, com qualquer valor. Só comece. Porque quando você pegar o gostinho, quando você vê o seu dinheiro rendendo e não acontece milagre, você precisa dar tempo e dinheiro para o seu investimento.
aí ele vai potencializar cada vez mais. Gente, acredita, é maravilhoso. Então, continue. Eu sei que não é fácil quando a gente não tem dinheiro, quando existe muitas emergências na nossa vida, mas a gente não pode desistir. Aqui eu não tô falando que é um caminho fácil, jamais. Se fosse, todo mundo tava seguindo, mas você tem que continuar. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tem 3 vídeos por semana, mais um vídeo aos sábados dedicado exclusivamente às mulheres, que é um vídeo para realmente aproximar mais as mulheres do mercado financeiro, falar um pouco mais de dinheiro, investimentos. Gente, se inscreva mesmo. Se chegou até aqui no final, eu vejo que direto várias pessoas, adoro vocês, comentam no vídeo que chegaram até o final. Então, se você chegou, comenta aqui também. Amo esses comentários de vocês, na verdade adoro qualquer tipo de comentário, as pessoas relatando, as pessoas agradecendo. Gente, é incrível ver a vida de vocês, como que vocês se esforçam pra mudar, e isso é ânimo, porque o que eu quero, eu não tô criando conteúdo aqui só pra falar, é realmente pra ver resultado, e é esse resultado que realmente dá muito ânimo pra continuar, pra falar, poxa, tá tendo alguma diferença, pelo menos, mesmo que mínima ali, eu tô participando da vida daquela pessoa e tá sendo positivamente. Então, fico muito feliz. Então, beijo, até mais, gente!